Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos se achegando, meu povo. Povo abençoado do Senhor Jesus. Vamos ter uma live abençoada hoje. O tema é esse aí, ó, que eu acabei de colocar. O poder do Espírito Santo na família. Glória a Deus. Vamos ter alguns momentos aqui, os próximos minutos preciosos na presença do Senhor. Vamos ter um convidado abençoado para estar compartilhando conosco nessa noite. Pastor Gilberto Camilo, da Videira de Porto Alegre. Um pastor cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, para estar compartilhando conosco aqui nessa noite sobre a bênção que é buscarmos o Senhor. Amém? Vamos se achegando, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Edilson, de São Gabriel do Oeste, seja bem-vindo. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Quero te convidar a aproveitar agora esse momento e enviar esse link aí. Tá vendo esse aviãozinho aí? Toca nele, compartilha com seus contatos. Vamos ter um tempo aqui abençoado de comunhão com o pastor Gilberto Camilo. Pensa num pastor cheio do Espírito. É ele mesmo, pastor Gilberto Camilo, homem de Deus, homem abençoado, cheio do Espírito. Ele, quem vai estar compartilhando conosco nessa noite, falando aí do cuidado do Senhor para com a nossa família, a importância, o papel do poder do Espírito Santo na nossa família. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero te desafiar agora a separar esse tempo para ser ministrado, para ser tocado pelo poder de Deus e ser instrumento de Deus também para que outros sejam tocados. Compartilhe aí agora esse link, envie aí para os seus parentes, para os seus amigos, para os irmãos da sua célula. Isso vai fazer toda a diferença, amém? Pastor Gilberto entrando aqui, glória a Deus. Já vou chamá-lo, pastor. Já vou chamá-lo para a gente começar, não perder nenhum minuto sequer precioso. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou muito feliz e motivado com essa live, irmãos. O fogo vai descer. Aleluia. Graça e paz. Tudo bem, pastorzão? Amém. Bem, e você, como que tá? Eu também estou muito bem. Melhor agora, Amém. na sua companhia. Amém. Saudade, Bom pastor. estar aqui com vocês, né? Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está fazendo muito frio aí no sul? Tá frio. Jesus. Tá frio e tá esfriando. Vai chegar agora a 7 graus aqui. Ai, ai, Mas ai. como a umidade relativa é muito alta aqui no Rio Grande, então a sensação térmica cai às vezes 2 graus, né? Então é pesada. Fica muito úmido lá. As paredes escorrem água. É mesmo. E o paulista aguenta? O paulista aguenta? Já estou há 2 anos aqui, né? Estou acostumando. Tem que acostumar, não tem jeito. O frio na sua intensidade eu peguei 8 anos, né, lá na Europa. E assim, tem hora que você tem que ignorar e fazer as suas coisas e seguir com a vida, senão... Mas verdade, é forte. Agora está fazendo quantos graus aí, pastor?
Agora, acho que está em torno de uns 12 graus. Legal. Mas eu estou aqui tudo fechado, né? Lá fora, você abre alguma coisa. E mesmo assim, você tem que ficar com blusa, porque é frio. Né? Frio, já acostumou a tomar o tal do chimarrão? eu tomo. No frio eu tomo. Toma, Eu não né? sei tomar no calor, porque o pessoal aqui toma até no calor, né? Mas no calor eu não tomo, não. No frio é Não, né? bom, um chá gostoso, tem vários tipos de ervas, né? Então, misturadas com sabores diferentes. É muito jóia. É muito Gostoso. legal. Eu me lembro que quando o Giles saía da Inglaterra, ia lá me visitar em Portugal, ele levava umas caixinhas assim de chá para mim. E eu não tomava chá, eu sou do Amazonas, Manaus, não tomava chá de jeito nenhum. E aí ele que me introduziu nessa onda do chá, né? Ele tomava o dia Né? inteiro, pastor. Eu aprendi a tomar com ele. Mas chimarrão não. Chimarrão Chimarrão tem as suas técnicas, né? Tem a né? bomba, você tem que saber preparar, mas é um tipo de como se diz, né? É um momento de comunhão, o chimarrão. É que Legal. é o cafezinho para o paulista, né? Parar para tomar um cafezinho Aham. e a comunhão é tomar um chimarrão. Amém. É diferente. Amém, pastor. Gostaria de lhe pedir que o senhor se apresentasse para os nossos irmãos. Quem é o pastor Gilberto Camilo, a igreja, a região que o senhor está trabalhando? Se apresente para os irmãos, para nós, por favor. Amém, amém. Prazer aí, todo o pessoal aí da Vinha do Espírito Santo. Já estive em Espírito Santo, cidade linda, abençoada. Comi como é o camarão capixaba lá, né? Uma moqueca. Muqueca, Aí, a capixaba. moqueca capixaba, que é famosíssima, muito boa. E, bem, eu sou, né, hoje o pastor da Igreja de Porto Alegre, supervisor do Rio Grande do Sul e também do Uruguai. E eu já nasci dentro de igreja, meu pai era pastor, era porque faleceu já faz muitos anos, e eu sempre estive dentro de igreja. Eu trabalhei fora muitos anos, mas o Senhor sempre com aquela visão me chamado no coração. Então eu deixei tudo e já há 20 anos estou em dedicação exclusiva. E louvado seja Deus. Nós hoje aqui no estado somos em torno de 28 igrejas, Glória a em torno Deus. aí de uns 4.000 membros mais ou menos. Mais Aleluia. no Uruguai temos duas igrejas locais, uma em Montevidéu e outra lá em Taquarimbó, que é uma cidade do interior, eles chamam lá de departamentos, né? E o pastor Luiz Brum, que é uruguaio, está lá com a Cris. E o Senhor tem nos acrescentado e abençoado muito. E louvado seja Deus por isso. Estamos muito contentes, né? Que bênção, que bênção. Eu me recordo, irmãos, quando eu estive em Campinas, estive um tempo lá com o pastor Gilberto Verdade, é. Camilo, uma comunhão intensa, né, pastor? Fui fazer uma formação e aí a gente aproveitou, estreitou o relacionamento e o pastor Gilberto Camilo é uma bênção. Ele não falou, mas vou falar por ele. Ele faz parte do Conselho Apostólico da Igreja Amém. Videira e da Vinha. Anda ligado ali como escudeiro do pastor Aloísio. E para mim é um Nosso mestre. privilégio, pastor, um privilégio Amém. muito grande recebê-lo, Senhor, aqui na nossa live e para Amém. falar de um tema abençoadíssimo. Né? Amém. Antes de Amém. começar, Bom, é. eu quero lhe dizer que no nosso meio, irmãos, quero falar aqui diante do pastor Gilberto, que no nosso meio o fogo do Espírito flui através da vida do Amém. pastor Gilberto de uma Amém. forma impressionante. Lá naqueles dias, lá em Campinas, eu pude ver, pastor, como não é algo que só acontece e flui na sua vida, é na sua família, na sua casa, Amém. né, na vida da sua esposa, do seu filho, né, da sua filha, agora da netinha, da nora, né? E Glória a agora os Deus, netos dos aí, né? netos, né? Glória a É. Deus. E aí eu gostaria muito, pastor, que hoje o senhor compartilhasse conosco, né? Em dias de tantas lutas, tantas Aham. guerras, né? Todos nós, cristãos, lidando com tantos desafios, situações inesperadas que não É. imaginávamos passar
Eu lhe digo uma coisa, pastor Gilberto, só cheio do Espírito para ultrapassar certas coisas, certos pensamentos, né? É verdade. Algo lindo do Espírito Santo é que, quando a gente toma a primeira menção do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele pairava sobre o abismo. A terra era sem forma e vazia. O abismo é a habitação de demônios. A terra estava imersa no abismo. A água, o mar, é uma habitação de demônios, é um tipo na Bíblia. E o Espírito Santo pairava sobre o caos. Isso significa que o Espírito Santo gosta de realizar grandes milagres no meio do caos. Uau! É por isso que eu creio que as famílias serão despertadas como famílias sacerdotes reais, né? Amém. É um reino de sacerdotes. Na verdade, o reino, ele é o domínio, a esfera do rei, e ela é tomada por famílias sacerdotais. Eu acho que chegou o tempo onde cada família tem que, de fato, incorporar isso em sua mente, em seu coração e na maneira de viver, de que nós somos reis e sacerdotes, somos ungidos pelo Espírito Santo, porque cada família deve se tornar uma célula. Esse é um lema que nós devemos, acho que, tocar a trombeta nesses dias. Uau! O diabo está querendo isolar a igreja, mas em vez de isolar, a gente pode se multiplicar. Se cada família, pai, filhos, se tornarem uma célula, na expressão de cultuarem ao Senhor juntos, de ministrarem ao Senhor com regularidade, isso vai ser poderoso, vai atrair vizinhos, familiares, e vamos ter uma multiplicação sem precedentes. O que eu creio. Amém, pastor. Eu creio também. Amém. Essa é a nossa expectativa, né? No poder do Espírito Santo, as famílias fluírem aí nos dons. Pastor, Amém. Sem mais conversa, eu queria que o senhor abordasse para nós por que ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença na relação familiar, né? Marido com esposa, esposa com marido, os pais com os filhos, filhos com os pais. Por que ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença nesse relacionamento familiar? Amém. Bom, o primeiro ponto é que se você lê em Atos, que é o padrão da igreja inaugurada pelo Senhor, um denominador comum em Atos é que os irmãos viviam cheios do Espírito Santo. Não existe crente vencedor, família vencedora, sem sermos cheios do Espírito Santo. Deus sabia disso. Ele não só nos salvou, nos perdoou, nos justificou. Ele poderia ter feito tudo isso e falado, agora, filho, você se esforça bastante aí para se manter santo, para se guardar do mundo. De vez em quando eu vou fazer algum milagre, eu estou aqui. Você pode até orar que eu vou responder. Não. Deus falou, não, eu vou morar dentro de vocês, eu vou habitar com vocês, jamais vou deixar vocês e eu vou transbordar em vocês. Uau. Ou seja, a minha vida vai exteriorizar-se através da sua vida. Minhas palavras se tornarão as suas palavras, minha visão, a sua visão. Você vai ver com meus olhos, perceber o que eu percebo e conhecer coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo é o outro, como disse Jesus, consolador. Ele é o paracleto, né? E essa palavra é ajudador, é o intercessor, é o amigo fiel, é o Deus conosco, Espírito Santo. E quando Paulo fala sobre o padrão da família, o capítulo 5 de Efésios, Paulo está falando sobre o relacionamento mulher, marido, marido, esposa, filhos, pais, pais, filhos, servos, patrão, patrão, servos ou empregados para nós hoje. Quando Paulo está falando sobre isso, ele começa pela mulher, porque a mulher realmente ela recebeu uma graça extra. Quando a gente estuda o nome no hebraico do homem e da mulher, a mulher recebeu uma letra rei, que é um H, o nome de Deus, então YHWH, a mulher recebeu um H a mais. Essa letra, que é a quinta letra do Aleph, né, que é o alfabeto hebraico, ela representa a graça. Então, Deus sempre na Bíblia começa pela mulher. É muito interessante isso. Então, Paulo começa dizendo assim, em Efésios 5, 22. Mulheres, sede submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor.
Depois ele chega no verso, acho que 25, e diz, maridos, sede, como ele diz, semelhantemente, maridos, amai a sua esposa como o Senhor amou a igreja. Então nós vemos que a referência é Jesus. Assim como eu me submeto a Cristo, mulher, eu deveria me submeter ao marido. E assim como Jesus ama a igreja, assim eu, marido, deveria amar ou devo amar a mulher. E aí Paulo começa, pais, criai os seus filhos na disciplina do Senhor. Não irriteis os vossos filhos. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Esse é o âmbito familiar. Isso está no capítulo 5. Mas o capítulo 5, ele começa, Paulo vai dando várias orientações, mas no verso 18 ele começa dizendo assim, e vós procurais saber qual a vontade do Senhor, aprenda a remir o tempo, não seja tolo, seja sábio. Olha então a só. sabedoria envolve, você remir o tempo, você aproveitar as oportunidades. Esse é um sentido de remir o tempo. E ele disse, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, seja submissa ao seu marido. Marido, amai a sua esposa. Filhos, obedecei os pais. Pais, tratei os filhos na disciplina do Senhor. Veja, a origem da possibilidade de viver a realidade de amar a esposa como Jesus amou a igreja e por ela se deu, e a mulher se submeteu ao marido como a Jesus, e filhos viverem em harmonia com os pais e pais com os filhos, a única possibilidade é ser cheio do Espírito. Olha só. Porque por mais regras que você imponha, por mais etiqueta, por mais educação formal, a carne para nada aproveita. Não. É só chegar o dia mal que as unhas aparecem, que as garras aparecem, que os gritos aparecem, que as brigas aparecem, que a desobediência é real. Então você só vence a carne sendo cheio do Espírito Santo. Poderoso. E é muito lindo quando a família pode ser cheia, falando entre vós, né? Vós, então, isso denota o plural. É claro que nós podemos ter isso na família de Deus, mas dentro de casa é a chave. Quando cada família se transformar numa casa sacerdotal em realidade, em expressão viva, é isso que vai transformar. Então, os irmãos que estão ouvindo, aí, muitos casados, ou todos estamos inseridos na vida do lar, da família, você tem que ser cheio do Espírito Santo. A coisa mais fácil é ser cheio do Espírito Santo. E o que mais vai te levar a expressar poder da vida ressurreta de Jesus, que é o padrão, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, desenvolver comunhão com a presença do Espírito Santo, relacionamento e aprender a ser cheio dele, isso vai harmonizar. Eu realmente, depois de 53 anos, venho de igreja a minha vida, toda praticamente, aconselhando já não sei quantos casais, é impossível um casal, de fato, expressar a vida de Cristo em submissão ao Pai quando esteve na terra, em amor à igreja, se não for pelo poder, pelo enchimento do Espírito Santo. Glória então, a essa Deus. é a chave. Eu diria que essa é a maior chave para o casamento feliz. Pastor, parece que isso que o senhor está falando, da mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa como a si mesmo, isso parece uma coisa de outro mundo para certas pessoas que estão tão naturais, elas acham tão impossível, elas até falam que se amam, mas parece ser impossível. E aí vem a chave desse relacionamento. Você observa que essa direção para nós, essa ilustração do relacionamento do marido com a mulher, vem numa sequência de ser cheio do Espírito. A chave é ser cheio do Espírito. Então, tirar desse contexto do ser cheio, transbordado do Espírito, para amar, para submeter, é realmente algo muito complicado. O senhor escreveu, pastor, nesses dias no Twitter, o seguinte: pessoas comuns estabelecem alvos comuns,
Pessoas incomuns estabelecem alvos sobrenaturais. Amém. Isso é poderoso e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Se você está cheio do Espírito, você está cheio do poder de Deus, você vai ter alvos sobrenaturais, você vai romper, né, com o natural, o seu casamento vai avançar, o seu relacionamento com seus filhos vão superar os desafios, mas do contrário fica complicado, né, pastor? Eu diria que, bem, o que nasce na carne, morre na carne. Você tem que nascer no Espírito para concluir e ser um vencedor. Então, Deus sempre começa no Espírito. Por isso que Ele deu o Espírito Santo. Então, a chave não é eu dar 10 passos para você ter um casamento feliz. O que você encontra por aí? Como você se comunicar bem com o seu cônjuge. Claro que eu ensino sabedoria, porque a Bíblia ensina sabedoria. Sim, claro. Mas, veja, quando você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que você se sujeita um ao outro. Glória a amor. Deus. Então, não é algo natural. Porque a carne jamais compatibiliza com a carne. A carne é cheia de justiça própria. Mas a vida de Jesus é o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que é o amor, né? A gente sabe que o amor é paciente, ele é longânimo, o amor não arde em ciúmes, não briga, a Bíblia diz que ele não se exaspera, o amor não busca o seu próprio interesse. Glória a Bíblia a Deus. diz, não busca. Então, quando eu busco o interesse da minha esposa e ela o meu, há harmonia. Sim. Agora, Romanos 5 diz que o amor de Deus foi nos dado pelo Espírito Santo. Então, quando você transborda do Espírito, você transborda de amor. Meu Deus, é verdade. Então, tudo que há no amor, você passa a viver, né? Por isso que viver cheio do Espírito Santo é a chave. Né? Quando a gente se sente, por assim dizer, seco, então a melhor coisa é você exercitar o Espírito para ser cheio do Espírito Santo. Isso vai fazer a diferença em qualquer família. Qualquer. Amém. Não tem Amém. como. É Deus no centro, é o Espírito no centro. Glória a Deus. Pastor, a gente sabe que o papel do marido, ele é fundamental, né? Como chefe da casa, chefe da família, o patriarca, podemos dizer assim. Eu queria que o senhor me falasse, assim, de uma maneira bem prática, qual a diferença entre um pai, um marido guiado pelo Espírito e o outro que é completamente natural. Queria que o senhor fizesse para mim aí esse paradoxo aí, essa diferença, né? Qual a diferença? Bem, a primeira e grande, eu diria que um pai cheio de Espírito expressa Deus. Uau! Porque Deus se revelou para nós como Pai. E muitas pessoas têm dificuldade de entender a paternidade e o amor incondicional do Pai Celeste, porque a figura, porque a referência que ele teve foi do pai natural. Verdade. Eu lembro quando meu filho era pequeno, perguntaram para ele numa das salinhas, né? Perguntaram para ele, escuta, como é Deus para você? Aí depois vieram me dizer. Ele falou assim, Deus é como meu pai. Meu Deus! Aí eu nunca esqueci, falei, a referência é muito alta, muito elevada. Mas se você vem ensinar para uma criança que Deus é pai, qual a primeira imagem que ela tem? Verdade. Do pai natural. Né? Do pai natural. Se ela sente o amor do pai natural, ela vai sentir o amor do pai celestial. Até que ela cresça saudavelmente e, né, desfrute dessa paternidade celestial, mas veio com uma referência certa. Então, o pai cheio do Espírito Santo, ele vai expressar Deus Pai. O nosso Pai que está nos céus, que é o grande, poderoso nome de Deus revelado na Nova Aliança, que é a maneira de se relacionar com Deus. Jesus disse, quando você for orar, ou seja, se relacionar com o Pai, com Deus, você diz, Pai Nosso. Então, eu não digo Deus meu, Deus nosso, eu digo Pai Nosso. Então, olha, muitos filhos crescem com deformação na sua identidade. Muitos ainda buscam, né, um amor, preencher esse amor que Deus programou para ser dado através da paternidade. Né? A paternidade, ela afirma identidade nos filhos.
Meu Por Deus, isso que verdade. Malaquias encerra, né, a voz profética, dizendo que há uma maldição na terra se o coração do pai não se converte aos filhos e vice-versa. Então, Deus colocou o pai como líder cabeça para dar, de fato, identidade, tanto ao menino quanto à menina. Então, o Poderoso. pai afirma o amor, é o pai que afirma a identidade num homem, numa mulher. E quando o pai é cheio do Espírito Santo, ele faz isso pela vida de Deus. Ele faz isso mostrando que ele é alguém que teme a Deus, que busca a Deus. O pai cheio do Espírito Santo fala palavras saudáveis, palavras de vida e não palavras de morte, palavras de graça. Por quê? Porque o Espírito Santo ele faz isso. O Espírito Santo ele subjuga a carne. A Bíblia diz que ele mortifica a carne. Agora, um pai natural, e isso é muito comum, infelizmente, É dentro muito da comum. igreja, é muito comum. As pessoas não percebem o poder que há dentro delas. Os pais não percebem. Pais tratam os filhos, irritando os filhos, gritando com os filhos. A disciplina é incoerente, é sempre na ira, é sempre no último instante, que já não aguenta mais, falta de atenção, de amparo. Quem que é que pode mudar isso sem eu te dar regras? A vida de Deus. A vida é ser cheio do Espírito. Se eu pudesse dizer para um homem numa ilha, e ele está lá com a família dele, eu estou passando e ele vai viver na ilha, só ele e a mulher, sem televisão, sem internet, sem nada. Eu vou lá, prego Jesus, todos aceitam Jesus, eles não têm Bíblia, não tem nada. A única coisa que eu falaria para ele, se eu tivesse que ir embora em meia hora, falar, nunca mais vou voltar, vocês vão ver sozinho, eu ia falar, olha, isso aqui, faz assim, 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 que você vai aprender a ser cheio do Espírito. Se você for cheio do Espírito, ele te ensinará todas as coisas. Aleluia. Amém? Mesmo que ele não tivesse nem Bíblia. Eu acredito que essa família seria uma família feliz que expressaria a vida de Deus. Porque o Espírito Santo é isso. Ele foi dado, a igreja primitiva não tinha o cânon sagrado fechado. Eles não tinham as recomendações apostólicas, eles tinham as cartas escritas, mas não tinha algo formal. Muitos não tiveram acesso a uma carta ou a outra. Como eles puderam, de fato, viver tanta realidade? Porque Jesus falou, vocês aguardem até receber do alto o poder. Agora, qual foi o poder do alto? Eles não tiveram visões, eles não ressuscitaram mortos, eles não fizeram nenhuma obra espetacular. O que eles tiveram, eles foram cheios do Espírito. É o que a Bíblia diz em Atos. Eles ficaram cheios do Espírito, falaram em línguas celestiais, línguas estranhas, cheios do Espírito. A partir daí, tudo começou. Então, a porta de entrada é ser cheio do Espírito. Poderoso. Sabe, pastor, eu observo que está aí diante de nós, está em nós o Espírito Santo, e a gente percebe que muitas vezes nós nos perdemos na caminhada, nos afazeres e nas correrias da vida. E eu percebo claramente, desde quando essa pandemia começou, nós já veio o jejum, né, que nós fizemos desse semestre, e nós começamos a orar 3 vezes ao dia, pastor, igual Daniel orava. Nossa, aí passou um mês, tudo normal, não mudou nada. Segundo mês não mudou. Terceiro mês, pastor, começou a vir um resultado. E estamos vivendo o resultado dessa oração incessante, dessa busca pelo Espírito Santo, sabe? Respostas de oração, as pessoas sendo tocadas. Sabe aquelas pessoas que você falava, ministrava, não mudava? A pessoa se transformou. Aleluia. Pela oração, ela quebrantou. O Espírito Santo convenceu ela. Que coisa linda, que coisa preciosa. Sabe, pastor, mas nós falamos aí do homem, né? Agora, da mulher, a respeito da mulher, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Isso tem alguma coisa a ver com o poder do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo? Porque
a mulher também ela é chave na família, né? Chave. A mulher tem que viver. Mas veja, a Bíblia é um livro de figuras, né, de imagens. Uhum. E a linguagem do Espírito Santo são sonhos e visões, são imaginações, numa linguagem mais moderna. Uhum. Então, a capacidade de imaginar, de visualizar, o Espírito Santo fecunda as imagens que nós somos capazes, por ele mesmo, de visualizar no coração. Que o coração é o armazenador das imaginações, que é a linguagem no mundo espiritual. A Bíblia diz no Salmo 128, feliz o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, comerá do fruto do seu trabalho, a sua esposa será como a videira frutífera ao redor da sua casa, ao redor da casa. E a videira, então, o que ela produz, nós sabemos, é o vinho, e o vinho é um tipo da alegria, é um tipo do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala que nós não devemos nos embriagar de vinho, onde há dissolução, brigas e confusão, mas encher-nos do Espírito Santo. Existe um paralelo, então, entre uma pessoa embriagada pelo vinho natural e outra embriagada pelo Espírito. Um dos pontos comuns é a alegria. Então, veja, o que uma mulher tem que ter para edificar a casa é a alegria. Alegria. Glória Quando o homem chega em casa e encontra uma mulher alegre, não uma mulher amargurada, entristecida, reclamando das coisas, do que está errado, do que está quebrado, aconteceu no dia, isso e aquilo, procurando um momento só para descarregar tantas preocupações, e isso traz, às vezes, muito conflito dentro de casa, porque o homem vem também com série de coisas, não consegue harmonizar isso. Mas se ele chega em casa e encontra uma mulher cheia de alegria, esse homem não quer sair de casa. É o porto seguro da esperança dele. É o lugar onde ele encontra refrigério e descanso. É a alegria. Por isso que o tipo, a imagem que o Espírito Santo coloca da mulher, é a mulher que é a videira frutífera. Ela é como essa, né, a árvore videira que produz alegria, vinho. Então, uma mãe ou uma esposa alegre é a grande marca de uma mulher cheia do Espírito Santo. E alguém, então, uma mulher que se enche do Espírito Santo, ela guarda a casa. É por isso que edifica a casa. Glória né? a Deus. Nós somos como pedras vivas. A Bíblia diz nós estamos edificando templo espiritual para Deus. Imagina você chega em casa, né, o homem, na rotina da vida, normalmente, né? A mulher dentro de casa, com os afazeres de casa, ou as que trabalham fora. Mas a mulher, quando é alegre, ela só pode ser alegre pela força do Espírito Santo, veja, é uma mulher que edifica, porque alegria é força, alegria é domínio do Espírito Santo, a Bíblia ensina. Então, a alegria ela é tão importante na Bíblia, às vezes nós esquecemos dessa terceira dimensão do Espírito. Verdade. A Bíblia diz que o reino do Espírito, ele é justiça, somos a justiça. Ele é paz, nós vivemos no descanso. Amém. Mas nós esquecemos que o reino também é alegria, que é a força que edifica. É a força. Eu não tenho força para fazer, edificar, se eu não tiver alegria. Eu posso até ter paz, mas sem alegria não há produção. Não há. Então a mulher, quando a Bíblia diz em Provérbios, como você citou, que é uma mulher que edifica na sabedoria, a grande sabedoria é o que Paulo falou em Efésios 5,18. Remi o tempo, sede sábios. O que é ser sábio segundo o apóstolo Paulo? Claro que foi o Espírito Santo que falou. Encha-se do Espírito Santo. A mulher que se enche do Espírito Santo é sábia. É a melhor sabedoria que ela podia praticar. E ela vai produzir vinho novo. Vinho Glória que restaura casamento, vinho que restaura a alegria do lar, a harmonia do lar. É o ambiente. Você sabe que ambientes contam para mover de Deus. Verdade. Então, quando há brigas num lar, quando você chega num lar onde palavras erradas foram faladas, onde há tristeza, é como fritar peixe.
Você Meu sente ficar Deus. no ar por horas e horas. Nem Mas fala, essa quando há o semana eu transbordar fritei do vinho, peixe aqui. aí tem muito, aí é o litoral, né? Mas a Bíblia diz, né? Veja, não, por isso que a mulher, a alegria, a sabedoria, a mulher edifica. Paulo não, o salmista, no Salmo 23, ele diz assim, que o meu cálice transborda. Né? Ele diz, então imagina, o cálice transborda. E nós sabemos que isso é um tipo do vinho, né? O vinho transbordante, alegria transbordante. Mas essa palavra, no original, é uma palavra no original, no hebraico, ela só ocorre 2 vezes na Bíblia. Ela ocorre no Salmo 23, que é o verso 5 que eu citei para você, mas ela ocorre também no Salmo 65, verso 11, que diz assim, que Davi está dizendo, olha, nós estávamos como que pessoas que os inimigos passaram com carruagem sobre a nossa cabeça. Nós passamos pelo fogo e nós passamos pela água, ou seja, momentos de aflição. Mas o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Uau. Veja, então é um lugar de alívio, é um lugar onde não há aperto. A palavra tribulação na Bíblia significa aperto, aperto no coração, eu não aguento mais. E o que é isso? É a falta de alegria. Então veja, o cálice transbordante é um lugar espaçoso. Então, Poderoso isso, hein, pastor? Por menor que seja a casa de alguém, por mais desconfortável que ela seja, ela sempre será um lugar espaçoso se a esposa for cheia do vinho do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ana escreveu aqui, pastor, o seguinte, ela colocou assim, ó. A mulher cheia do Espírito serve suco doce. Muito bom, Ana. Parabéns, eu gostei disso. É terrível quando uma mulher tá amarga, ela serve um suco amargo, né? Misericórdia. Pastor, em relação aos filhos, como que os pais, o senhor é pai de 2, neto de 2 agora, avô de 2, como que os pais podem fazer para que seus filhos tenham suas próprias experiências com o Espírito Santo? Como que o senhor fez para que essa fome, sabe, essa paixão que há no seu coração? Eu conheço seu filho, né? Trabalhamos juntos em São Paulo, nas grandes conferências. E a mesma paixão que o senhor tem, pastor Gilberto, por Jesus, ele tem também. Seu filho, você é um servo, né? Você é um servo amado do Senhor e da igreja. Seu filho é um servo também, apaixonado pelo Senhor. Como? Também. Queria que o senhor deixasse Deus lhe usar hoje aí para nós, pais, né? Como que nós podemos fazer para envolver os nossos filhos, para que eles tenham a própria experiência deles com o Espírito Santo? Fala um pouquinho o que o senhor fazia aí. Existe... Bem, você tem que viver a realidade, né? Filhos, eles vivem a realidade do lar. Nós não podemos, de maneira alguma, ser hipócritas, né? É muito triste para um filho ver um pai alegre lá fora e aqui um pai carrancudo. Ver um pai lá fora que dá a paz do Senhor, mas dentro de casa não tem paz nenhuma, não tem alegria nenhuma. Não há, como eu falei, o domínio do reino do Espírito. Porque Jesus falou, se eu expulso a Satanás pelo dedo de Deus, é chegado o reino. Então, cada casa tem que ser um lugar do reino. Amém. Nós não somos cidadãos do mundo. A Bíblia diz, né? Jesus falou, vós sois cidadãos dos céus. O mundo não é o seu lugar. Nós não somos do mundo. Nós não somos mundanos. Nós não somos terrestres mais. Nós somos embaixadores, enviados dos céus. Então, nosso domínio é a esfera espiritual, é o sobrenatural. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos reis, sacerdotes, nação santa, povo exclusivo, separados, santificados, santificado significa alguém incomum. Eu fui tirado do comum. Então, o que está no mundo é comum. Nós somos incomuns. Então, nós vivemos o estilo do reino, a cultura do reino. Então, é uma realidade.
Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque é impossível você vestir máscara dentro de casa. É impossível. Né? Não dá. Lá fora você pode rir para os outros. É uma historiazinha, né, que uma vez eu li de um menino indo embora para casa, no carro, papai e mamãe, aí ele fala, mamãe, vamos morar na igreja, né, no prédio da igreja, e vamos morar no prédio da igreja. E a mamãe falou, não, filho, não pode ir lá no prédio da igreja. Por que você quer morar no prédio da igreja? Ah, porque no prédio da igreja o papai é tão bonzinho. Meu Deus. Então, a primeira coisa é realidade, mas não pelo que eu me esforço, porque é impossível. Né? Você sabe, os nossos maiores inimigos estão dentro de casa. Não que a esposa, os filhos sejam inimigos. Os inimigos no sentido seguinte, no lar não dá para você falar que ama sem expressar amor. Lá fora dá. No lar não dá para falar que você é uma pessoa alegre, lá fora dá, sorrir e tal, mas dentro de casa ou você expressa a alegria ou você é um carrancudo, um cara difícil. Então, a primeira coisa é a realidade pela vida, pela comunhão. Agora, existem coisas práticas, claro, desde criança você tem que ser um amante da palavra, ensinar o seu filho, ler as Bíblias ilustradas para o seu filho. À medida que ele cresce mais, você tem que levá-lo para o quarto para orar com você, ver que você realmente ora. Ou seja, relacionamento, intimidade, para gerar frutos do Espírito. Essa é a realidade básica que você faz. Eu me lembro que quando meu filho casou, todos os filhos, né, falam sobre isso, sobre aquilo. E meu filho só falou assim, olha, eu só quero viver, expressar o que eu vi do meu pai dentro de casa. Né? Uau. Eu, na hora, fiquei assim, eu me lembro até que um pastor estava conosco lá na época, ele falou, poxa, bateu nele e falou pouco, mas falou tudo, hein? Mas assim, né? Fiquei até, falei, só quero pôr em prática aquilo que eu vi. Amém, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você só pode fazer isso com realidade, não é a graça, né? Não é eu ter que produzir isso, porque é impossível, é literalmente impossível. É dentro de casa que você vai ser testado na paciência, na gritaria, vai ser testado no verdadeiro amor, na renúncia. Em todos os seus inimigos maiores estão na intimidade do lar. Se você viver e aprender em Cristo pela graça vencê-los, lá fora é fichinha. Verdade. Tem aquela coisa, né, pastor? Aquele ditado que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não cabe para nós. Nós seguimos o modelo de Cristo. Somos modelo para os nossos filhos. Se nós queremos que os nossos filhos sejam cheios do Espírito, mas nós não nos enchemos do Espírito, é impossível isso acontecer, isso viver. E sabe o que a gente observa, infelizmente? Alguns pais, sabe, descuidando disso, entendeu? Mesmo tendo conhecimento, tendo revelação, tendo tido experiência com o Espírito Santo, não despertam essas coisas nos seus filhos, não trabalham isso em casa, como modelo em casa para eles, e os filhos não têm nenhum envolvimento, não quer saber, e eles falam, essa semana eu ouvi, eu só vou para a igreja por causa do meu pai e da minha mãe. Né? Isso é lamentável, né, pastor? É lamentável. É lamentável porque muitos adolescentes não querem mais saber de Jesus, né, no sentido, não querem mais a igreja, a comunhão, porque eles viveram uma hipocrisia, uma figueira sem frutos. E isso é triste. E Jesus disse assim, teve 2 ocasiões que Jesus chamou alguém de tolo, só 2, que eu me lembro, só 2. Uma, ele disse que tolo é o homem que entesoura para si, trabalha e não é rico para com Deus. Jesus falou, seu louco, seu tolo, hoje vão te pedir tua alma e o que você ajuntou, o que será? Bem, normalmente, alguns pais são tolos. Eles trabalham, mas nunca produzem tesouro celestial dentro de casa. A Bíblia diz que a casa do sábio, a despensa é cheia,
A casa do sábio possui tesouros. Glória a Deus. A casa do sábio, ela tem, né, abundância. Então, Provérbios fala muito sobre isso. Agora, veja, o outro tolo que Jesus falou é aquele que ouve a palavra, ele ouve, ele é capaz de repetir, ele só não é capaz de praticar. E aí, quando vierem as crises, a casa cai. Então, acho que os pais deveriam ter essas duas coisas. Nunca entesourar em tesouro, como se isso fosse o fim aqui. Você entesoura dentro de casa os tesouros, as câmaras, que eu costumo dizer, do tesouro do templo, né? Porque eu falei do templo um pouco tempo atrás, o templo de Salomão, e aí eu mostrei para eles que tem as câmaras dos tesouros, onde era depositados o ouro, as riquezas do templo. E nós somos o templo. Como família, nós somos o templo. E Deus, ele quer abrir as câmaras do templo para o desfrute da família. Mas o homem que não coloca tesouro nas câmaras celestiais, ele não tem nada. Esse é o negócio. Então, ele é um louco, ele é um tolo. Ele, né, é um tolo. Jesus falou que ele é tolo. Esse é o homem tolo. Então, Provérbios é um livro que fica naquela dicotomia entre sábio e tolo, justo e tolo, perverso e bom. É sempre assim, olha, o homem sábio faz isso, o tolo faz aquilo. Jesus, para mim, resumiu em duas situações. A outra é, você vai para a igreja, você ouve a palavra, você dá o ok, mas dentro de casa não tem um pingo de prática. Entendeu? Tem um pingo. Às vezes a gente fala, irmãos, vamos tomar ceia, todo mundo dentro de casa. Tá bom, lá no prédio da igreja, ele fala, amém, amém, amém. Chega em casa, a criança é a primeira a cobrar. Pai, nós não vamos tomar. Ele fala, não precisa. A criança fala, ué, cadê a prática, entendeu? Esse pai é tolo, porque Jesus falou que ele é um homem insensato, porque ele está colocando a sua casa, a sua família na areia, mesmo entesourando. Ele acha que vai sobreviver no dia da adversidade. Não. Jesus chamou de tolo. Veja, você só edifica casa na sabedoria. É tolice. Então, a gente precisa acordar e perceber que a sabedoria, ela deve ser praticada. Então, o que eu aconselharia? Por isso nós estamos falando aqui, o Espírito Santo na casa, na família, é chave. Pai, não sei o que fazer. Ora em línguas. Ora em línguas. Fala, aqui, abre a Bíblia e fala ao Espírito Santo, fale conosco. Faça alguma coisa motivado pelo coração. Porque o Espírito Santo, ele enche o seu coração. E aí, se você faz isso, a prática te faz construir sobre a rocha. Não é muita coisa, mas é constância. Entende? Quando tem constância, tem profundidade na rocha. E a rocha nós sabemos, é Jesus, é a palavra, né? E aí não cai. Aí os filhos crescem debaixo de lugar de proteção. A Bíblia diz que o nome do Senhor é um forte refúgio. Né? E o homem que teme ao Senhor encontra esse lugar de refúgio. Glória a Deus. Os filhos também. A Bíblia diz que os filhos encontram um refúgio. Essa poderoso. Casa. Isso é muito poderoso. Pastor, o nosso tempo está se acabando, né? Amém. O Instagram vai controlando o nosso tempo. Pois é, eu queria fazer uma última colocação. Eu sou pastor, o senhor é pastor de igreja local. E eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, amigos e visitantes aqui da nossa live. Inclusive, desde já, eu já convido todos aqueles que me seguem, né, aqui pelo Instagram, siga aí o pastor Gilberto Camilo e você vai ser muito abençoado com palavras de Deus abençoadas, amém? Uma última coisa que eu queria que o senhor... Para nós, como pastores, eu acho que o senhor ia colocar muito bem isso. Por que que toda a família, pastor, precisa congregar, se envolver na vida da igreja? Isso faz a diferença? Isso ajuda nesse ser cheio do Espírito Santo? Amém. Boa pergunta. Veja, se nós vivêssemos o Velho Testamento, nós seríamos uma família sacerdotal. O sacerdócio era
tribal. Né? Uma tribo, tinham as tribos. Então, inicialmente Deus quis todo o povo rejeitou, e Deus separou a tribo de Levi. Então, nós faríamos parte da tribo de Levi, no aspecto sacerdotal. O sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Amém. Mas nós somos tanto reis como sacerdotes. Mas no aspecto sacerdotal, então, o que seria a atividade da família? Então, o sacerdote, o filho dele é sacerdote também. Então, quando Arão foi ungido a sumo sacerdote, o primeiro, os seus filhos também. E os seus filhos e seus filhos também. Então, havia uma linhagem sacerdotal, ou seja, toda a família estava envolvida. Isso é tão real para a posição de sacerdote quanto de rei. Porque quem era o próximo rei? Era o filho do rei. Então você vê que toda a casa, toda a família estavam nas atividades sacerdotais e reais. Então, se nós vivêssemos dentro, né, desse entendimento que nós somos a nação santa, separada, e a nossa cultura é o reino dos céus, então a casa toda está envolvida. A casa toda, não tem como eu estou e o meu filho não, a minha esposa, a minha filha não. Todos nós somos uma família sacerdotal, eu sempre diz isso. Os meninos, crianças, filhos, nós somos uma casa sacerdotal. Há um tempo na vida, na adolescência, que eles sofrem um certo bullying, né? Porque ser filho de pastor, para ele, é sempre uma vitrine, né? Quando eles são juvenis, entrando na adolescência. Os outros sempre esperam de maneira, né, assim, vocês têm que ser perfeitos, vocês não podem fazer nada de errado. E eu me lembro quantas vezes eles vieram, porque eu sou filho de pastor. E eu falava, sim, é porque nós somos uma família sacerdotal. Deus nos chamou, essa é a nossa função. Nós não somos aqueles que estão fazendo outras coisas. E é isso que você é. E quando disserem, você fala, é isso mesmo. É porque eu sou filho de pastor e eu sou, assim, sucessor do sacerdócio, sucessor da realeza. Foi isso que Deus fez. Nós somos uma tribo, uma família sacerdotal. Então, essa cultura, né? Porque isso é uma cultura, é um modo, um estilo de vida. Verdade. É mais do que simplesmente saber de coisas. É assim que a gente vive. É assim que a gente tem por filosofia de vida. Então, Glória as crianças e a família envolvida, né? Jamais deveria deixar um filho sem participar de um culto quando ele é pequeno, só porque ele quer assistir alguma coisa ou porque chegou um familiar em casa. Eu nunca permiti isso, nunca. Nunca, eu também não. Nunca meus filhos ficaram em casa para assistir alguma coisa ou porque chegou o familiar de última hora. Nunca. Eu falo para os irmãos, olha, irmãos, eu vou só falar meu exemplo. Nunca, agora chegou aqui tal pessoa, não vou poder ir, vou deixar o filho. Nunca. Eles sempre foram, pessoa que é aí com a gente, aleluia. Se não, espera que daqui a pouco a gente volta. Por quê? Porque se você não ensinar as prioridades, eles não aprendem. Verdade. Sabe, pastor, nesses dias o pastor Aloysio tem falado muito sobre crença, né? Quer mudar o seu destino, o seu futuro? Mude as suas crenças. E uma das coisas que nós temos falado muito, inclusive o senhor tem falado muito também, é a respeito daquilo que a gente quer viver, né? Devemos confessar a palavra de Deus, até que se cumpra. Então é algo que nós geramos no mundo do Espírito, né? Isso é algo precioso. Eu quero te agradecer, pastor, por esse tempo aqui precioso, por nós podermos compartilhar um pouco aí da sua vivência com o Espírito Santo. Quero dizer que eu tenho um desejo muito grande de lhe trazer aqui no estado do Espírito Santo para ministrar na vinha do Espírito Santo e mover o poder do Espírito. Olha o nome aí. Meu Deus, vitória do Espírito Santo é forte. Vitória do Espírito Santo. Aleluia. É glorioso. Vai ser. Eu tenho orado por isso. Assim que nós tivermos essa possibilidade, a gente vai entrar em contato com o senhor e vamos marcar uma cruzada aqui, evangelística, de sinais, maravilhas, prodígios. Pode ter certeza. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, aí uma palavra para os irmãos, os nossos amigos que estão acompanhando aí nessa live, que nos acompanhou até aqui, né? Amém. Obrigado, primeiramente, pelo privilégio de estarmos juntos. Queria dizer para você aí, irmão, nós somos a geração do fim.
muitas promessas para os últimos dias. E Pedro disse, isso é ou são os últimos dias, quando o Espírito Santo veio. O Espírito Santo inaugurou a era dos últimos dias. E nos últimos dias, nós estamos aguardando a chuva serôdia. É a chuva onde os céus são abertos, as câmaras do tempo são abertas. Bem, eu quero dizer para você que foi Deus que destinou você para os últimos dias. Glória a Deus. Há uma nova ordem mundial. Se você... Veja, o Covid não é um vírus tão letal quanto outros. Não é. Mas ele mudou a história. Por quê? Por que aconteceu tudo isso? Porque chegou o fim. Esse é o cenário do anticristo, da nova ordem mundial, da nova maneira de viver. Várias coisas estão acontecendo, várias coisas, e isso é muito rápido, porque a Bíblia diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Entendeu? Então, nós cremos que Deus nos guardou para os últimos dias, porque aonde as trevas são maiores, haverá mais manifestação do sobrenatural de Deus. Então, eu queria dizer para você que você deveria se oferecer nas mãos do Espírito Santo para ele te usar no sobrenatural de Deus, porque é isso que você é. Você é alguém separado para mostrar as virtudes de Jesus nesta era. Amém, querido? Então, estamos juntos. Vai ser um privilégio ver Atos se reproduzir numa nova dimensão. Amém. Amém, pastor Gilberto Camilo. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Um grande abraço, tá bom? Obrigado. Um ótimo culto amanhã para você. Em nome de Jesus. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Um abraço. Tchau. Aleluia. Glória a Deus. Que live abençoada, irmãos. Que live poderosa. Que experiência fantástica. Pastor Gilberto Camilo compartilhou conosco aqui nessa noite. Eu admiro muito esse homem de Deus. Inclusive, ele é um dos pastores que é muito convidado aí pelas vinhas, por esse Brasil afora, para levar a palavra com poder, com sinais e maravilhas. E eu já tive o privilégio de estar com ele, de estar com a família dele, estar em comunhão. E realmente é uma família sacerdotal. É uma família sacerdotal. Se você anseia isso para a sua casa, se você anseia isso para a sua família, declara, proclama o que a palavra de Deus diz. Eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um sacerdote do Senhor, um ministro do Senhor, uma ministra do Senhor. Você sua família Pastor, mas ainda não está sendo, então mas declara o que é. Isso vai fazer toda a diferença, porque a questão não é quem declara, quem ora, a questão é quem ouve e quem atende o nosso clamor. O Senhor atende o nosso clamor. Amém? Quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida que nos acompanhou até aqui nessa live onde falamos sobre o poder do Espírito Santo na família. Nós vamos deixar ela salva para você ver a hora que você quiser. Se você quiser abençoar alguma família, algum casal, parente, amigo, envia, compartilha. Dentro de alguns minutos já vai estar disponível. Vamos abençoar todos aqueles que nós amamos. Amém? Vou orar abençoando a sua vida. Pai, eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, dos nossos visitantes nessa live hoje. Declara a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre eles, que eles sejam cheios do poder do Espírito Santo, que a tua graça, que o teu favor venha inundar os seus lares e que eles venham desfrutar do poder do Espírito Santo no seio da sua família.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã tem culto às 9h30 da manhã. Te aguardo. Deus te abençoe. E um ótimo final de semana. Tchau!